Bom, a gente teria ainda bastante coisa para falar sobre expressões lambda. Bom, é um tema interessante, importante, e aquela expedição que a gente fez de teste aleatório, uns 2 ou 3 vídeos atrás, levantou muitos pontos que precisam ser esclarecidos, né? Deixados mais claro, tal, que lá foi tudo levantado de uma forma meio caótica, então haveria mais coisas para falar sobre elas, mas eu achei que valia a pena variar um pouquinho de tema, né? Até para essa playlist não virar a playlist das expressões lambda. Então apareceu um assunto interessante e eu decidi deixar um pouquinho de lado as expressões lambda e abordá-lo. Bom, eu ando pelo Twitter e lá eu acompanho pessoas que discutem coisas de C++, né? Até existem algumas, tal, tem que procurar, mas existem. E uma delas trouxe um assunto interessante. E, bom, essas pessoas no Twitter, nas redes sociais, muitas vezes, não se identificam. Então eu não pude agradecer exatamente, mas pelo menos eu coloquei o tweet de onde eu peguei essa informação. Está no cabeçalho do programa e vai estar na descrição do vídeo. Tá? Bom, a ideia básica que o programinha que a pessoa propôs faz é discutir a diferença e semelhança entre uma variável atômica e uma que não é atômica. Bom, então vamos justamente tentar explicar esse assunto. Vamos começar a falar do programa na forma mais usual de abordar programas, que chama top-down. Primeiro a ideia geral e depois o detalhe. Bom, então um dos elementos mais gerais do programa são os include files deles, né? os arquivos que trazem interfaces de biblioteca para eles. Aqui tem dois bem conhecidos, né, nos extremos. Um é o IOStream, que é praticamente indispensável em qualquer programa C++, e outro é o Vector, que não é tão conhecido quanto o IOStream, mas ele cria um vetor de, normalmente, posições contínuas de memória e com verificação de tipos, tá? Quer dizer, um vetor de inteiros, você só tem inteiros, etc. Bom, os dois caras novos que a gente está trazendo e que são novos também em termos de padrões são o Atomic e o Thread. E em poucas ideias muito gerais, né? Antigamente, né, quando a gente fazia programação concorrente em C e C++, a gente tinha que enfim, o nosso programa ficava muito amarrado ao sistema operacional que a gente estava usando. Na verdade, sempre se fazia um esforcinho para ser mais portável, tal, uma bibliotecazinha ali no meio, não sei o que, mas nunca era tão portável assim, etc. Nem sempre estava tão testado. Aí o pessoal do C++ viu que era um tema importante, né? Já naquele tempo, 2011, ou até antes, né? Os processadores já estavam tendo vários cores, né? O mesmo processador com vários núcleos, né? No fundo um chipão grandão e vários processadorzinhos no meio. Então essa oportunidade de ter threads não podia ser desperdiçada. Aí o pessoal mexeu com isso e eu, na minha opinião modesta, de quem gosta de C++, naturalmente, mas quem também gosta de programação concorrente, mas quem já viu outras implementações tal, eu acho que o trabalho que eles fizeram foi muito bacana. E a coisa bacana é essa, naturalmente cada sistema operacional vai fazer essas coisas de programação concorrente do seu jeito, então numa situação limite, quer dizer, uma aplicação que esforce muito o hardware, os comportamentos vão ser diferentes de um sistema operacional para o outro. Mas assim, desde que a sua aplicação não vá ali no talo, como dizem, né? Do ponto de vista do programador de aplicativos, você tem uma abstração total do hardware. Quer dizer, o programador C++ pode escrever um programa e nem se preocupar com a máquina real, onde as coisas estão rodando, né? Então, quase que é definida uma máquina virtual, no sentido de que é uma abstração. Eu nem preciso saber qual é o hardware que está
abaixo do meu, para o qual o código está sendo gerado. É uma coisa muito bacana. Bom, em primeiro lugar, esse include atomic, ele define um tipo de variável que segue literalmente o significado da expressão atômico. Bom, a gente está acostumado aí, depois da bomba atômica, de um monte de coisa, que o átomo pode ser quebrado, né? E hoje em dia ele está sendo quebrado em pedacinhos cada vez menores, né? Mas no sentido original da palavra grega, tal, átomo quer dizer não quebrável, né? Tomo parece que quer dizer divisão em grego, e o a gente conhece de outras palavras, é a negação, então é não quebrável. E é nesse sentido que é usado em computação. É uma operação que a gente sabe que quando começou, ela vai até o fim, ninguém vai interrompê-la, tá? E é isso que esse atomic, né, esse header atomic, se propõe a fazer. Tem operações aí que não são quebráveis, vamos dizer assim. O include file thread, ele permite o seguinte, tem várias metáforas, mas uma bem fácil de entender, sem ir muito para fora da computação, é o seguinte: quando eu estou usando um editor, um processador de texto, um Word da vida, ou uma coisa do pacote Office, o OpenOffice Writer, né? E o que está acontecendo lá? Está acontecendo várias coisas simultaneamente. Eu estou digitando, então ele já está lendo o meu teclado, então é um thread diferente. Na medida que eu estou escrevendo, tem um outro thread que está formatando bonitão meu texto na tela, de acordo com negrito, itálico, essa coisa toda, está arranjando lá. E eventualmente, se eu estiver imprimindo, tem um outro thread fazendo a impressão, tá? Antigamente, os computadores tinham um só processador. Aí ele era dividido entre o thread que fazia essa mudança tão rápida que ninguém percebia. É mais ou menos como a gente, estamos digitando aqui, aí dá uma desviadinha no olhar, vê se tem mensagem no WhatsApp, não sei o quê. De repente, quem está com a gente nem percebe esse movimento. Mas hoje em dia, com esses processadores que têm vários núcleos, realmente são coisas feitas em paralelo, como se a pessoa tivesse várias cabeças, vamos dizer assim. Agora, o detalhe é o seguinte: todos esses diferentes núcleos, né, no fundo, diferentes processadores, estão acessando a mesma memória. Então, vai ter situações que o pessoal chama de race condition, né, condição de corrida, que a mesma posição de memória está sendo disputada, tá? E aí é o que o programa está explorando, tá? Em poucas palavras. E aqui estão duas coisas que começam o problema, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos essa situação que está sendo explorada. A primeira é a declaração de uma variável chamada V, que é do tipo atômico, tá? Dá para ver que esse tipo atômico é na verdade, um complemento do inteiro, né? Isso aqui é o que eles chamam de template, tá? É uma coisa genérica que eu estou dizendo, ó, essa coisa genérica aí tem o tipo inteiro. Esse parênteses, essa coisa entre parênteses, na verdade já existia antes, mas o pessoal do C++ moderno prefere inicializar coisas assim, tá? Tem uma razão, tal, mas não vem ao caso. Então eu estou pegando essa variável V e atribuindo a ela o valor 0. E mesma coisa essa variável X. Essa variável X, dá para ver, né, não tem nenhuma propriedade atômica, né, então ela é uma variável comum. Bom, então vamos agora para o programa principal. O programa principal não recebe nenhum parâmetro pela linha de comando, né, dá para ver. E aqui está sendo definida uma variável que é número máximo de threads, tá? E a forma como está sendo definida também é bastante interessante. Como eu falei, os sistemas antes do C++ moderno, né, do C++ 11, era meio complicado ter acesso a esses recursos do computador, né, o sistema operacional nem sempre permitia esse tipo de informação de um jeito fácil. Mas, como eu falei, o C++ moderno, nessa biblioteca de threads,
permite uma função que vai dizer o nível de concorrência que esse hardware, esse sistema operacional, claro, oferecem, né? No fundo, o computador, no fundo, é uma coisa, um hardware lá que ninguém sabe, e o que eu consigo ver dele é através do sistema operacional. Bom, uma coisa importante é que isso aqui não é o número de núcleos, né? O número de processadores em cada chip. Já tem algum tempo, uma tecnologia que permite que um mesmo processador possa ter dois threads executando em paralelo. Tá? Tem uma história mais longa, mas não vem ao caso. O que está me dizendo aqui é o resumo disso tudo, é o nome dessa variável. Isso aqui é o número máximo de threads que eu consigo disparar nesse hardware. Tá? Bom, aí vem um vetor, né, definido naquele cabeçalho lá, cabeçalho ou header, né, vector, e aqui eu estou dizendo que ele é um vetor de apontadores para esse tipo de estrutura chamada thread. Por que apontadores? Que um jeito usado aqui nesse programa para disparar um thread novo, né, através de alocação dinâmica de memória. Então aqui vai ser um vetor com esse número máximo de posições, que vai conter em cada posição dele um apontador para essa estrutura, essa classe e tal, thread. Tá? Então, quando eu disparar um thread, eu vou alocar dinamicamente uma posição de memória, e esse cara vai ter o endereço dessa posição de memória. Bom, agora aqui vem um for, conhecido tal, né? E ele vai disparar esse número máximo de threads e vai passar como thread, como coisa a ser executada, essa função header, tá? A gente já vai ver o que ela faz. E aqui eu vou fazer o processo que é chamado join, que no fundo eu estou esperando esse thread terminar. Aqui, como esses threads nossos são bobinhos, tá? Vamos dizer assim, esse é um jeito tranquilo. No caso geral, pode ser bem mais complicado. Eu posso querer não esperar aqui o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, tal. Pode ser que eu queira ver quem que terminou, quem que não terminou e tal. Mas essa operação de join, que está sendo feita aqui sequencialmente, porque a gente tem uma rotina muito bem comportada, o que ela vai fazer? Ela vai esperar o thread terminar. Quando o thread terminar, significa que todos os recursos relacionados com ele foram liberados, tá? O thread é uma linha de execução. O nome original era Execution Thread. Thread, o pessoal do Twitter já está usando essa tradução, mas durante muito tempo o pessoal de computação, aliás, acho que até agora, usa o termo em inglês, thread, tá? Mas literalmente thread quer dizer linha. Tá? Então, em textos acadêmicos, a gente tem que dizer linha de execução, não pode escrever thread. Tá? Então, aqui eu disparei uma linha nova nessa linha aqui, uma linha nova de execução, um novo thread, e aqui eu esperei esse thread terminar. Como eu falei, isso aqui eu posso fazer, esperar sequencialmente e tal, porque essa minha função é de boa. Bom, e aí por último, aqui eu informo qual foi o número que o V atingiu, e o número do X, e aqui é uma medidazinha que eu criei aí, que não tinha no programa principal, que era meio que para tentar avaliar o que eu ganho e o que eu perco com com o uso de variáveis normais em vez de variáveis atômicas. Bom, essa função header nem precisa explicar muito, mas a ideia básica é que ela entra num loop aqui de 1 milhão de execuções, onde em cada vez ele vai incrementar a variável v com 1, ela começou com 0, lembra? E a variável x também, tá? Bom, uma coisa interessante é o seguinte, é que isso aqui, como eu não estou compilando com otimização, isso aqui não é, apesar de ser o mesmo significado que aquele operador de incremento, quer dizer, o mais, isso aqui não está sendo compilado como o operador de incremento, tá? Aquele mais e esse mais igual a 1 tem o mesmo sentido.
só que do ponto de vista de concorrência isso é diferente, tá? Eu vou em algum outro momento eu vou discutir isso, mas enfim. Então vamos compilar o programa e ver o que vai acontecer. Bom, em primeiro lugar, eu vou usar o G++, como de costume. Eu vou usar o C++11, tá? Que a gente está começando a discutir o C++ moderno, e esse é o primeiro C++ moderno. Já tem 10 anos já e é moderno ainda. Isso é bacana. Aí eu vou avisar o C++ que eu quero que ele seja chato pra caramba e me avise. Deixa eu aumentar aqui o fonte que acho que fica mais legível. Tá. Beleza. Tá. Então, esse pedantic, literalmente quer dizer pedante, é para eu estou avisando o C++, né, ou G++ no caso, que eu quero que ele siga estritamente o padrão C++11 e não tome liberdades de fazer outras, usar a implementação padrão do G++, que também é chamado G++11, que tem umas extensões, tá? Faz um pouquinho mais do que o padrão normal. Aqui eu estou jogando esse executável para um diretório acima, que não está sendo monitorado, e esse programa chama C++11 threads, né? Threads do C++11. Bom, e aí por último, aqui tem uma coisa que eu acho que ficou feia, tá? Eu estou tendo que informar a biblioteca que nesse sistema operacional eu uso para fazer ter programação concorrente, com threads, tá? Na minha visão imodesta, né, como o código está todo igual, eu gostaria que o próprio compilador fosse lá e buscasse essa biblioteca, mas não tem problema, eu já mexi com isso no passado, eu ainda lembro. Esse pthreads se chama POSIX threads, tá? POSIX é uma definição de sistema operacional genérica, sistema operacional do tipo Unix. Bom, então vamos ver se compila. Demorando, hein? Ixi, quando demora, hein? Peraí, eu acho que eu escrevi errado o nome. Pronto. Tá. O nome, apesar do nome informal ser pthreads, acho que a biblioteca está sendo definida como pthread. Mas beleza. Então agora eu vou mandar rodar. Bin. T. Opa, caramba. É o efeito de demonstração. Ok. Bom, então, o que aconteceu nessa saída? Ele disparou 4 threads, porque nesse hardware eu só tenho possibilidade de ter 4 threads como chama? 4 threads simultâneos. E aquele cara, o atômico, foi até 4 milhões de execuções. E o não atômico, só 2 milhões. Naturalmente, o atômico é só 60% desculpa, o não atômico é só 60% do atômico. Então, vamos ver no fonte o que aconteceu aqui. Na verdade, é o seguinte, como do ponto de vista de threads, do disparo de threads competindo, o que teve foi, a gente poderia dizer assim, né, só para ser claro, que teve alguns espíritos de porco, vamos dizer. Então, a ideia seria a seguinte, eu tenho um thread que começou a fazer uma operação, aí o outro entra, certo? Ele já o primeiro thread já guardou o valor original, ok? Então, por exemplo, a variável valia 0. O primeiro thread chegou e falou, essa variável vale 0. Aí entra outro thread na frente dele, né, fura a fila, literalmente, e pega a mesma variável. Aí o primeiro thread fala, a variável vale 0, então somou 1, vira 1. Aí isso foi o segundo thread, né? Então ele pegou o valor 0, incrementou, levou para 1. O primeiro thread, ele ainda acha que essa variável tem 0, então ele incrementa, vira 1. Então, o que aconteceu foi
que, de certo modo, o segundo desfez o trabalho do primeiro, ou o primeiro desfez o segundo, mas os dois estavam com a informação desatualizada, né? Quer dizer, o ideal seria que o segundo, quando chegou, só chegasse depois do primeiro já ter incrementado. Então ela vai de a 0, foi para 1, o segundo thread pegou de 1 para 2. Mas como os dois chegaram no mesmo momento, antes da... O segundo thread chegou no momento antes da variável ter sido incrementada, pelo primeiro thread, ele pegou o valor anterior. Então, um fez o trabalho do outro, e aí aconteceu isso. Agora, no caso do atômico, o primeiro thread chegou, travou essa variável. O segundo chegou, o primeiro falou, não vai usar que eu estou usando. Aí ele terminou, incrementou, o segundo pegou. Então, aqui, o fato dela ser atômico garantiu que a fila não pôde ser furada. E o fato da outra não ser atômica fez com que a fila pudesse ser furada à vontade. Então, nesse caso, a gente pode ver aqui, essa fila foi furada em quase 40% das vezes, tá? Quase metade das vezes alguém furou a fila. Então, é isso que aconteceu nesse pequeno programinha, tá? O que é bonito, como eu falei, é que aqui nesse programa eu posso levar para uma máquina Windows, vai rodar do mesmo jeito. Vai ter algumas diferenças, talvez não seja 60, seja 65 ou 55, ou alguma coisa assim, mas o conceito vai estar igual nos dois lugares, tá? E mesma coisa no macOS e etc, tá? O fato de ter um compilador C++ em qualquer um desses lugares vai me dizer que em termos qualitativos as duas coisas são iguais, tá? Então, se eu não depender muito do detalhe, é o mesmo programa nos dois lugares. Bom, por enquanto é só. Espero que tenha ficado claro, é um assunto bacana, eu gosto dele e tal. E até uma próxima ocasião. Muito obrigado.